Bom dia, graça e paz, queridos. Passando aqui para uma palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, o Senhor sendo o nosso pastor de tudo aquilo que precisamos, não é o que queremos, porque às vezes achamos que estamos precisando de algo, mas estamos somente querendo. Ele vai suprir essa necessidade em nossa vida. E toda vez que eu leio essa palavra, eu lembro muito de Jó, porque até a mulher dele mandou que ele amaldiçoasse Deus e morresse, porque todo mundo, naquele estágio que Jó estava, achava que Jó ia morrer, ia perecer, porque achava que Jó tinha perdido tudo. Realmente, Jó perdeu muitas coisas, só que o tudo de Jó era Deus. Era em Deus que Jó colocava tudo, a fé, a confiança, em meio às lutas, tantas coisas que ele estava vivendo naquele momento. Ele não se esqueceu de Deus e ele também não se esqueceu de quem ele era. Portanto, que ele fala: do pó eu vim, pro pó eu vou. Nu eu nasci e nu eu morrerei. E muitas vezes nós estamos agarrados a tantas coisas, que às vezes nós nem temos necessidade daquelas coisas naquele momento. Nós não estamos precisando, nós só estamos querendo. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Ah, minha irmã, mas como que não falta se tem gente passando fome, se tem gente passando sede, se tem gente sofrendo isso, sofrendo aquilo, sofrendo não sei o quê. Deus, muitas vezes queremos culpar Deus por tantas coisas, sendo que a iniquidade é do homem. Nós somos pecadores e cada vez mais a iniquidade está vindo sobre a terra. Cada vez mais a carnalidade, o pecado está vindo sobre a terra. E Deus, Ele é justiça. Hoje eu falava isso com meu filho. Muitas vezes, muitas pessoas veem o Senhor apenas como amor. Mas o Senhor, a palavra diz que Ele também é fogo consumidor. Ou seja, Ele é justiça. Ele não aceita erros. Ah, mas nós somos pecadores, sim, mas nós não temos que viver pecando, nós não temos que viver no pecado. E as pessoas estão cada vez mais assim. E aí, quando a justiça vem, querem culpar aquele que só quer o melhor para nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem um louvor que fala que, né, ela consegue viver, a gente consegue viver, né, sem os aplausos, a gente consegue viver sem o palco, se eu não me engano, mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá, porque às vezes, não que não temos que querer as coisas boas aqui, podemos sim. Salomão, ele teve um templo. Salomão era rico. Ele viveu coisas boas aqui. Mas e a nossa alma? Eu costumo dizer que nós não somos um corpo habitando em um espírito, mas somos um espírito habitando em um corpo. Isso daqui um dia passa. Isso daqui é a nossa casa. Mas e o nosso espírito? Para onde vai? E às vezes estamos tão apegados a coisas desse mundo
que esquecemos disso. Esquecemos de onde será a nossa morada eterna. E quando fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, é porque a gente tem que entender que tem coisas que hoje estão nos fazendo falta, mas que muito mais é o Senhor na nossa vida. Muito mais é o Senhor na nossa história. E eu não estou falando em questão de fome, sede, porque isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com outras coisas, com o ser humano, com a justiça, porque muitos se falam que o Brasil é tão rico. Cadê a riqueza que é tantas pessoas passando fome, passando necessidade? Então isso tem a ver com a iniquidade que está acontecendo entre os homens, entre os governantes. Deus é Deus de provisão. Vamos fazer a nossa parte com relação a isso. Às vezes eu tenho 2 quilos de arroz em casa e não quero doar um. Mas aqui eu estou falando que o Senhor não que nada me faltará. Nada me faltará. Nada. Porque o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo. E quando realmente fazemos aquilo que agrada ao Senhor, obedecemos ao Senhor, Ele é conosco. Ele é conosco. Uma vez eu vi, estou falando materialmente, porque espiritualmente, nossa, eu já tive muitas experiências com o Senhor. Materialmente também, mas uma que eu mais lembro foi que as coisas estavam acabando dentro da minha casa. E eu fui orar, clamar, chorar aos pés do Senhor, pedir para que os meus filhos não passassem necessidade. E o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, chegava tantas sacolas na minha casa. E no outro dia o Senhor proveu. Chegou tantas sacolas de coisas que a gente nem comprava quando ia fazer compra. O Senhor é o Deus de provisão. Vamos orar, queridos. Vou orar o Salmo 23 nesse dia, que é justamente esse, o do bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que seu dia seja próspero, cheio da graça e da presença do Pai. Porque o que mais precisamos é a presença do Pai. Nós precisamos de várias outras coisas, sim, precisamos. Mas o que mais precisamos é da presença do Pai. Amém? Que Deus abençoe seu dia.